share your camera and also your screen, please. The presentation of Adriano has a title of The Role of pH on the Vibrational, Optical, Morphological, and Electronic Properties of Pure and Iron-Doped ZnO nanostructure synthesized via Sol method. Adriano, you have 15 minutes, and after we will have 5 minutes to questions. Então, o Adriano vai apresentar agora para a gente. Adriano está presente? Adriano ou Roberta? Deixa eu conferir aqui na lista. Parece que a Adriana está aqui. Será que a Adriana me escuta? Ela está presente aqui. Eu não vejo aqui na lista o Adriano. E nem a Roberta. E Francisco. Francisco vai ser no final. Adriano está. Agora estou vendo a Adriano. Adriano, fique à vontade para fazer sua apresentação em português ou como você preferir, em inglês. E compartilhar sua tela e abrir sua câmera. Deixa eu tentar me comunicar com o Adriano por outro meio. Bom dia, vou compartilhar minha tela. Você tem 15 minutos, tá? Eu te aviso ao final. Tá. Estão vendo a minha apresentação? Sim. Pode colocar no modo de apresentação, por favor? Isso. Dá para ver? Tá tudo ok, né? Estão me ouvindo e vendo a minha apresentação, certo? Sim. Assim. Bom dia, eu vou apresentar o trabalho que tem como título... Eu vou iniciar a apresentação, pode, né? Pode sim. Bom dia, meu nome é Adriano Santana Soares e eu vou apresentar o trabalho que tem como título o papel do pH nas propriedades vibracionais, ópticas e eletrônicas do ZnO do composto do ZnO dopado com ferro, sintetizado via o método Sol-Gel. Bom, antes de adentrar no meu trabalho propriamente dito, gostaria de frisar aqui algumas das aplicações do ZnO. Ele pode ser aplicado aplicado na fase lasers, UV, diodos emissores de luz, células solares sensibilizadas por corante, em spintrônica, atividade fotocatalítica e sensor de gás. O ZnO tem 3 fases, né? Sendo a fase mais utilizada por ser mais estável na temperatura ambiente, a estrutura hexagonal ortisita, onde tem o parâmetro de rede A igual a 3,25 angstrom, e o parâmetro de rede C igual a 5,21 angstrom. O gap de energia do ZnO é em torno de 3,4, 3,37 eletronvolts. Bom, a motivação de fazer um estudo da influência do pH nas propriedades vibracionais, ópticas e eletrônicas e morfológicas no ZnO dopado com ferro
teve como origem o trabalho publicado trabalho feito no grupo, né, do qual faço parte, publicado por um dos colaboradores, que estudou a influência do pH na estrutura, nas propriedades estruturais e magnéticas do ZNO dopado com ferro sintetizado pelo método Sol-Gel, né? Então, uma vez que a gente constatou a influência do pH nas propriedades estruturais e magnéticas do ZNO dopado com ferro, surgiu a motivação da gente estudar a influência do pH nesse mesmo material nas propriedades vibracionais, ópticas e eletrônicas e morfológicas do ZNO dopado com ferro. Então, a partir dessa motivação, eu irei apresentar os objetivos do meu trabalho. Então, como objetivo geral, é estudar o impacto do pH sobre as propriedades vibracionais, morfológicas e ópticas. Desculpe. Objetivo geral, estudar o impacto do pH sobre as propriedades vibracionais, morfológicas e ópticas de nanopartículas ZNO puro e dopadas com 2% de ferro, sintetizados pelo método Sol-Gel. E como objetivo específico, a gente tem sintetizar pelo método Sol-Gel nanopartículas ZNO dopado com ferro, variando o valor do pH, onde os pHs variados têm o valor 3, 6 e 9. E investigar o efeito do pH sobre as propriedades vibracionais, morfológicas e ópticas, nanopartículas ZNO puro e dopadas com ferro, e correlacionar as características estruturais, morfológicas e ópticas e estabelecer uma comparação dessas características entre todas as amostras em função da variação do pH. O método de síntese utilizado, como mencionado no título, é o método Sol-Gel, né, e foi utilizado como solvente acetato de zinco, nitrato de ferro, ácido cítrico, água destilada, e para modificar o pH, foi utilizado hidróxido de amônio. As amostras sintetizadas, elas têm a seguinte nomenclatura: ZF03, aonde o primeiro dígito significa a dopagem, relacionada à dopagem, né? E o segundo dígito é relacionado à variação do pH. Aqui tem o esquema de síntese, né? Primeiramente, as amostras foram pesadas, né? Em seguida, foi colocada em agitação magnética durante 1 hora. Posteriormente, foi feito o controle do pH, onde a gente estava, para cada síntese, né, para cada valor de pH, a gente utilizou o hidróxido de amônio para fazer o controle. A solução foi colocada em aquecimento a 90 graus Celsius durante 3 horas. Em seguida, o gel foi colocado, até formar o gel. Em seguida foi colocado para o envelhecimento à temperatura ambiente por 48 horas para verificar a estabilidade do gel formado. Posteriormente, o aquecimento foi colocado em aquecimento, primeiramente para secar, né, e foi durante 48 horas, em seguida um tratamento térmico a 400 graus Celsius durante 1 hora, e por fim a calcinação a 600 graus Celsius por 48 horas. Aí obteve nanopartículas esse mesmo procedimento foi utilizado tanto para fazer as nanopartículas puras como as nanopartículas dopadas. Aqui entrando na parte dos resultados, aqui tem a caracterização Raman. A gente pode observar que, pelos resultados da caracterização Raman, a gente observa que os picos característicos do ZNO foram identificados, ou seja, verificando que o material obtido é o ZNO, nanopartículas ZNO, tanto as nanopartículas puras quanto as nanopartículas dopadas. A gente pode observar os dois picos mais intensos, E2 de baixa frequência e E2 de alta frequência, são picos característicos do ZNO na fase urticita. A gente pode observar, não sei se é possível verificar o meu mouse, na parte das amostras dopadas, onde nas amostras dopadas com 2% de ferro, existe dois picos característicos, né? Ao surgimento de dois picos, né, sobrepondo
sobrepondo alguns modos característicos dos NO, onde indica que houve a dopagem, a inserção de átomos de ferro substituindo átomos de zinco, que são os picos com a seguinte nomenclatura, AM1 e AM2, e aonde o AM2 está relacionado à vacância de oxigênio na rede. Ainda sobre a caracterização Raman, a gente pode observar que há um certo deslocamento dos picos, considerando a variação do pH. A gente observa aqui, em destaque aqui na tabela, o pico E2 de baixa frequência, onde há uma pequena variação no deslocamento dos picos, ou indicando que a mudança do pH altera propriedades vibracionais, né, do material sintetizado. A gente também pode observar uma pequena mudança também, né, no pico relacionado à diferença entre o modo vibracional E2 de alta frequência e E2 de baixa frequência. E2 de baixa frequência, associado também à variação do pH, ou seja, indicando que a variação do pH ele ocasiona em algumas alterações no modo vibracional da amostra sintetizada. E essa variação pode estar relacionada a defeitos estruturais que surgem na superfície do material sintetizado. Agora, nessa tabela aqui, a gente vai destacar os materiais dopados com 2% de ferro, onde a gente pode também observar uma pequena variação nos modos E2 de baixa frequência e A1 transversal, e E1 transversal, e E2 de alta frequência, e nos modos que estão nos modos AM1, que sobrepõem os modos A1 longitudinal e A1 longitudinal e E1 longitudinal, onde esses modos AM1 e AM2 são modos são modos relacionados à dopagem, que se sobrepõem a esses modos vibracionais A1 longitudinal e E1 longitudinal, indicando que para as amostras dopadas também a variação do pH provoca algumas alterações nas propriedades vibracionais das amostras sintetizadas. Agora aqui a gente vai falar dos resultados de FTIR, onde a gente tem aqui as bandas características dos NO, a região 1, a região 2, a região 3 e a região 4, que são bandas características dos NO, onde a região 1 está relacionada ao alongamento AH, a região 2 está relacionado ao dióxido de carbono, né, que pode ser, que geralmente nessas medidas de FTIR aparecem, a região 3 e a região 4. Quero destacar a região 4, onde tem a ligação oxigênio, zinco-oxigênio, e é uma ligação bem característica dos NO. Essa região a gente pode observar para a amostra pura que há uma modificação no pico, né, em função da variação do pH, indicando que o pH ocasiona algumas mudanças, e essas mudanças estão relacionadas ao surgimento de defeitos estruturais no material sintetizado. Um fenômeno parecido a gente encontra nas amostras dopadas com 2% de ferro, onde a gente pode observar que há uma certa mudança no pico da região 4, que também está relacionado à ligação zinco-oxigênio. Aqui, nos resultados do MEV, a gente pode observar as amostras A, B e C, as figuras A, B e C são as amostras puras, e as amostras D, E e F são as amostras dopadas. As amostras A gente pode observar aglomerados com forma de prisma irregulares, tanto para as amostras puras quanto para as amostras dopadas. Nas amostras sintetizadas, na figura B, que é a amostra sintetizada, a amostra pura sintetizada com pH 6, a gente pode observar a morfologia das amostras é fortemente modificada, assumindo grandes aglomerados com formato esférico, né?
E aqui a gente também a gente pode observar a inserção do ferro causa redução dos aglomerados e melhor dispersão das nanopartículas, né? A gente pode observar que que há uma certa mudança em função da variação do pH, tanto para as amostras puras quanto para as amostras dopadas. A amostra sintetizada com pH 3, ela há uma interação formando uma espécie de prismas irregulares, né? Um aglomerado com espécie de prismas irregulares, onde a gente pode esse fenômeno é observado nas amostras com pH 6 e 9, né? Onde a gente pode ver uma maior dispersão das nanopartículas de ZNO. A gente pode estar indicando que a adição de hidróxido de amônia durante o processo de síntese aumenta a concentração de íons OH, inibindo o processo de nucleação, ou seja, para as amostras sintetizadas com pH maior, né, há um índice maior de íons de hidroxila, né, que podem evitar o processo de aglomeração. Este resultado pode estar relacionado também ao aparecimento de defeitos estruturais como vacância de oxigênio e zinco intersticial. Aqui os resultados da análise óptica. A inserção do na figura, tanto na figura A como na figura B, a amostra, o gráfico inserido na figura A e na figura B Adriano, Oi. Você tem 2 minutos. Ok. É o espectro de reflectância, né? A gente pode estar observando que a inserção do ferro modifica a intensidade óptica de reflectância. As amostras puras e dopadas com pH 3 experimentam um desvio para o vermelho da borda de reflectância. A gente pode estar observando na figura inserida. Todas as amostras mostram menor energia de gap comparado com o bulk. Nas mesmas condições de pH, as amostras dopadas mostram menor valor de gap. Conforme o pH muda de 3 para 6,9, a energia do gap aumenta. Então, a gente pode também constatar que a mudança do pH também influencia nas propriedades ópticas do gap das amostras analisadas. Aqui a análise do PL, né, fotoluminescência, onde a gente pode observar, que eu vou destacar aqui nessa tabela, que foi feito aqui a deconvolução dos gráficos para ver a distribuição dos defeitos na superfície do material analisado, e a gente pode observar que há uma mudança nessa distribuição de defeitos dos materiais sintetizados. Essa mudança ocorre tanto em função do pH como em função da dopagem, onde a gente pode observar que, no caso de vacância de oxigênio, há uma diminuição em função da variação do aumento do pH, tanto para as amostras puras como para as amostras dopadas. Como conclusão, a gente pode citar que nanopartículas NO puras e dopadas com 2% de ferro, variando os valores do pH, foram obtidos usando o método Sol-Gel. Mudanças nos modos vibracionais causados pelo pH e a dopagem foram confirmadas através do espectro Raman. E observamos modos adicionais que são associados à inserção do dopante na estrutura hexagonal do ZNO. O espectro de FIR confirma a formação da estrutura ortisita em nanopartículas de ZNO, e a morfologia das amostras foi afetada pelo pH. As mudanças mais significativas são observadas quando o pH muda do estado ácido para o estado alcalino. Os valores de pH calculados de gap de energia se encontram abaixo do esperado para o ZNO, sugerindo que o pH, a dopagem e as condições de síntese contribuem para a formação de defeitos estruturais. Como um dos resultados desse trabalho, a gente tem a felicidade dele ter sido publicado, né, essa análise. E aqui tem algumas das referências e os agradecimentos. Tá certo, obrigada, Adriano. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho. A gente ainda tem 1 minuto para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Adriano? Fiquem à vontade para escrever no chat. Pode falar. Pode falar? Primeiramente, bom dia. Parabéns pela apresentação, Adriano.
Eu só fiquei aqui com uma curiosidade, não é? Como é que você faz para associar as vacâncias a uma dada região espectral de emissão? É por simulação numérica ou são dados da literatura? Das vacâncias de oxigênio. Das da literatura. Certo. Mas nesse caso, não teria uma diferença do seu material com relação às vacâncias de outros materiais ou é algo que já é bem discutido, né? Bem amarrado na literatura? De uma certa forma, eles são bem discutidos, o intervalo de emissão, o intervalo que cada vacância, cada defeito tem, né? Digamos, esse intervalo dessa faixa de comprimento de onda, ou seja, a vacância de oxigênio, alguns trabalhos, eles frisam, né, na literatura, é bem discutido isso, que a vacância de zinco, por exemplo, está na região de 470 a 520, e a vacância de oxigênio, 520 a 570. Já é bem discutido. A gente observa, e essas análises são feitas para o ZNO, na literatura, obviamente, desculpa. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, obrigado. Ok. Tá certo. Se alguém tiver mais pergunta, eu vou pedir para colocar no chat e se tivermos tempo no final, a gente volta a conversar. Mas agora eu convido a Roberta Bernardino, será que está presente? Para compartilhar sua tela, abrir a sua câmera. E apresentar o próximo seminário. Na lista do Google Meet eu não vejo a Roberta. Deixa eu verificar. Bom, caso alguém tenha mais alguma dúvida para o Adriano, pode aproveitar esse momento, enquanto a gente encontra a Roberta. Ô, Maiara, eu sou o professor Edivane, vou fazer a apresentação depois, às 11h30. Eu queria perguntar ao Adriano se ele tem alguma informação sobre esse tipo de material, mas não em forma de nanopartícula, mas em forma de nanofibras eletrofiadas. Tem alguns trabalhos, professor, que eu não trabalho, eu só trabalho com nanopartículas, mas tem alguns trabalhos que eu já li que tem nanofitas, nanofios, digamos assim, mas são sintetizados por um método diferente do método Sol-Gel, por exemplo. Não, o que eu estava me referindo é você fazer por eletrofiação, fazer a nanofibra usando como template um material polimérico que seja dopado com um precursor de zinco, e depois que as fibras estiverem prontas, você faz a calcinação do material polimérico, obtendo as nanofibras de, por exemplo, óxido de zinco. Se você tem notícia de que esse material poderia ser também dopado com ferro, né? Na obtenção da nanofibra, né? Colocar também um precursor de ferro. Sim, eu já vi alguns artigos que eles podem fazer esse tipo de trabalho, de dopar, depositar em um template, né? E depois o método de temperatura retirar isso. Já ouvi alguns artigos que se fazem trabalhos parecidos. E nesse caso, seria uma aplicação mais interessante, assim, que você vislumbra? Se é que você tem uma informação sobre isso. Eu vi um trabalho assim, se não me falha a memória, que a gente estava mais concentrado nessa parte assim, de nanopartículas. Não me falha a memória, foi um trabalho onde a pessoa fez essa deposição, né, de nanobastões em um eletrodo de FTIO para aplicação de célula solar sensibilizada por corante.
Aí nesse trabalho aí, ele me parece, né, já faz um tempo que eu vi algo parecido, né, nesse trabalho aí, devido a, digamos assim, a ordenância, né, a conformidade da estrutura, houve um aumento na área digamos, do filme, né, do eletrodo, né, do eletrodo de trabalho, se não me falha a memória, aí teve um desempenho melhor a célula solar sem se dar para o corante. Ok, obrigado. Bom dia, professor Divani, tudo bem? Tudo bem, Ramon? Como é que tá? Pontual, bem pontual. Estamos aí no aquecimento, né? Fazendo aquecimento aí. Muito bem. Esse material de Adriano, não só com ferro, sino com outros elementos, outros metais de transição, hasta terra rara. É possível a gente pensar depois em fazer alguma fibra. Eu já vi fios que depositam dentro da membrana de alumínio e depois fazem todo o tratamento, inclusive por sol gel, eles pegam, não chegam ao ponto gel, sino ao ponto sol, eles depositam, colocam sobre a membrana, aí colocam um sistema com vácuo, aí o sol passa pelo poro da membrana, aí depois calcinam e conseguem ter fios de óxido de zinco. Fibras como tal, seria interessante, eu acho que é bem interessante, sabe? Ramon, eu tenho uma dissertação que eu orientei e os trabalhos são publicados no Journal of Nanoparticle Research e no Journal of Molecular Liquids. Nós produzimos nanofibras de óxido de zinco e eu vislumbro que a gente poderia fazer alguma coisa aí, se fosse o caso, né, juntos. Dopando esse material com um pouquinho de ferro também, sabe? Que nós produzimos o material a partir do PVA, álcool polivinílico, misturado com acetato de zinco. Fizemos a eletrofiação, né? Mas a gente poderia colocar também, juntamente com acetato de zinco, colocar também algum precursor de ferro, né, numa pequena quantidade, para criar essas vacâncias que você colocou aí, que de repente pode ser bastante interessante aí para várias aplicações. E não é complicado, a parte de incluir esse elemento essas metais de transição. Porque esse óxido de zinco, quando você consegue diluir metais de transição magnético dele, neste caso ferro, níquel, o cobalto, é que surgem aqueles semicondutores magnéticos diluídos. Uhum. Aí, então, é que se consigue pensar em outro tipo de aplicação, sabe? Já do ponto de vista de armazenamento de dados e demais. Porque aí você tem um semicondutor com algumas características magnéticas, então teria um material mais versátil, né? Certo. Uhum. Ok. Itamar, tem alguém que vai falar agora? Ou... Primeiramente, bom dia, né? Ah, não, é porque eu pensei que era que não... Desculpa, cara, desculpa. Não, é porque eu tô começando a falar agora, né? Eu tô assumindo agora o lugar da Maiara, né? Professor, como a Roberta não veio, nós podemos já continuar com as apresentações. O próximo é o Francisco Alisson Torquato. Podemos começar já? O que é que o senhor acha? Pode, sim. A apresentação a palestra da professora Divani é às 11, né? Então... Tá bom. Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Está dando para me ouvir bem? Perfeitamente. Ótimo. Bom, deixa eu só fazer uma pequena introdução aqui, né? O Francisco, ele é um egresso, né, do programa de pós-graduação em Engenharia Física da UACS. Tu defendeu ano passado, não foi, Alisson? Justamente. Hoje ele trabalha no laboratório, né, de caracterização do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, não é isso? Justo. E ele também é egresso, né, da Universidade Federal do Ceará de engenharia ambiental, não é isso? Sim, da UFC. E agora novo aluno do doutorado em Engenharia Física
da Universidade de Goiás, não é isso? Justamente. Doutorando então, vai apresentar aqui o seu trabalho, acho que você está fazendo lá, né, na Universidade Federal de Goiás. Isso. Então, opa, Oi. Pode falar. Hoje, na verdade, eu vim trazer um pouco das minhas atividades, né, enquanto técnico do laboratório aqui na UFG, no Instituto de Física, certo? Porque o doutorado, de fato, eu comecei esse mês. Então, assim, então eu preferi optar mais para mostrar as caracterizações que nós trabalhamos aqui. Tá certinho? Ótimo. Então, fique à vontade, Alisson. Obrigado, tá? Então, primeiramente, bom dia. Como o Itamar já colocou, sou engenheiro ambiental pela UFC, mestre em engenharia física pela UFRPE e atualmente doutorando em física pela UFG. Então, de início, né, nós temos aquele assombro, né? O que fazer quando se termina um mestrado? Vai logo direto para um doutorado? Busca experiência na indústria? Vai para o mercado, né? No caso, o mercado da área acadêmica, ser professor em universidade particular, dentre outras possibilidades. No meu caso, como egresso de engenharia física, eu busquei, num panorama geral, de como está a nossa política científica nacional. E, curiosamente, assim que eu concluí o mestrado, com toda a bagagem que, sob a orientação do professor Reza e do professor Rafael adquiri, na parte de espectrofotometria e luminescência, eu busquei vagas nos laboratórios a nível nacional através do Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica, que é um projeto corrente da Iniciativa Brasileira de Fotônica, que utiliza dos laboratórios pertencentes a diferentes universidades para a prestação de serviço. Então, dentro do meu perfil de egresso, do PP em GFIS, uma das habilidades que nós desenvolvemos é justamente a coordenação de laboratórios. E foi nesse ramo que eu segui assim que concluí o mestrado. Lembrando sempre da minha experiência egressa, né, em espectrofotometria e luminescência. Nesse caso, eu ingressei na rede de laboratórios integrados em fotônicas da UFG, especificamente no laboratório de luminescência e espectrofotometria. Nesse caso aqui, eu atuo como técnico, sendo bolsista de tecnologia e inovação categoria B. Um dos laboratórios que eu sou técnico, né, que eu organizo é o laboratório de luminescência. Então, aqui nós temos medidas que servem tanto para a indústria como para as empresas e também para usuários internos, relacionados a tempo de vida dos materiais, rendimento quântico, usando aqui essa esfera integradora, e uma grande inovação, né, que é um plus do que eu já tinha trabalhado no mestrado, que é medidas ópticas a baixas temperaturas. Então, aqui nós temos um sistema de criostato que conseguimos fazer medidas, inclusive próximo a ele de 16 Kelvin. Outro laboratório que eu também sou responsável é o laboratório de espectrofotometria. Então, aqui nós trabalhamos com o universo de materiais, que vão desde pó, filme fino, as próprias soluções, dentre outras demandas que venham também do setor industrial. Sendo que hoje eu vou falar um pouco da técnica de reflectância difusa, que nesse caso nós estamos aplicando para estudo junto com a Embrapa, na área de agrofotônica, certo? Dando início aqui à apresentação de pesquisas que aqui eu acompanho na espectrofotometria, nós temos aqui, por exemplo, o estudo dos materiais ópticos opacos. Porque convencionalmente, se você pega um vidro, se você pega uma solução, você usa um porta-amostra normal nesse caso e consegue obter as absorções ópticas desses materiais. Só que no caso, por exemplo, de pós muito opacos, você parte do princípio da coleta, da reflectância difusa dos centros absorvedores para observar, por exemplo, os níveis eletrônicos de um dado íon terra rara num pó branco, certo? Então, inicialmente, a reflectância difusa, né, ao longo do tempo, vem sendo usada principalmente para caracterizar esse tipo de material, certo? E, posteriormente, ser feitos cálculos com esses dados de reflectância, usando a fórmula de Kumbeka-Milk, para se fazer o cálculo do energy gap óptico desse material. Mas, no contexto geral, estou em Goiás. Goiás tem uma produção agrícola consideravelmente expressa pelo PIB, né, do estado. Nesse caso, milho, sorgo, feijão, café. E aí surge a pergunta: como a indústria ou as empresas podem olhar para um equipamento desse de reflectância difusa e demandar os nossos laboratórios?
Nesse caso, um dos principais pontos é que a reflectância difusa em alguns produtos agrícolas são uma das principais formas de ver, por exemplo, doença nas folhagens. Nesse caso, por exemplo, folhagem de milho, folhagem de feijão, ou até mesmo no amadurecimento das frutas. Porque, de fato, as doenças foliares e o amadurecimento das frutas estão diretamente relacionados à sua pigmentação superficial, não é? Como está relacionada a sua pigmentação superficial, se você preparar a amostra de uma forma pelicular e faz a reflectância difusa, você consegue criar um padrão de reflectância difusa, por exemplo, para o amadurecimento de uma maçã, ou fazer a caracterização da origem dessa maçã, se é argentina ou se é brasileira, partindo da combinação dos pigmentos que a compõem na superfície, que é clorofila, carotenoide e antocianina. Nesse caso, essas aplicações aqui estão dentro do que hoje o curso de Engenharia Física aqui da UFG busca, que é ampliar a pesquisa em agrofotônica no estado de Goiás. Outro exemplo, e isso eu acho bem interessante, é a interação, por exemplo, de sementes da zeamês com a flaxtoxina, que é uma micotoxina nesse caso. Então, observe que, por exemplo, para uma semente contaminada, nós temos um padrão de reflectância difusa mais elevado, justamente pela interação da flaxtoxina com os pigmentos superficiais desse grão. Porém, se nós pegamos uma célula sadia de controle, esse padrão muda de forma considerável. Então, hoje, é uma das linhas de pesquisa que eu contribuo no laboratório, tanto através do grupo de fotônica como de física de materiais, que é justamente a prototipagem desses materiais em função de produtos voltados tanto para a agroexportação como também para o pequeno agricultor, para avaliar, por exemplo, qualidade de semente. Outra demanda que nós temos aqui, usando o fluorímetro no caso, é de misturas complexas. Nesse caso, principalmente, por exemplo, em linhas de pesquisas como astroquímica, análise ambiental e ecologia. Por exemplo, você está com a água contaminada com 2 policíclicos aromáticos, né, o pirene e o antraceno. Se você observar os espectros de emissão e excitação, eles são muito sobrepostos. O que seria coletado, então, nos espectros convencionais que nós fazemos, não é? Só que o que tem sido feito aqui no nosso laboratório com essas demandas? Fazer análise por fluorescência síncrona. Ou seja, nós excitamos em um dado comprimento de onda, e ao invés de obtermos a curva total da emissão para aquele comprimento de onda, nós coletamos apenas a intensidade para um valor fixo da emissão deslocado por uma dada constante. Então, por exemplo, eu escolho esse deslocamento espectral de 80 nanômetros, se eu excito em 310, eu coleto a emissão só em 390. E aí, nesse caso, ao invés de ter vários perfis de emissão para diferentes comprimentos de onda, eu acabo criando um único perfil de emissão, sincronizando a excitação, certo? Nesse caso, olha que interessante. Ao invés, então, de obtermos pela via convencional essa sobreposição de compostos, nós teremos, então, picos estreitos e ligeiramente diferentes para uma mesma região espectral, o que possibilita, justamente, através de quimiometria, fazer a diferença desses policíclicos aromáticos ou também de pigmentos, por exemplo, que compõem determinados alimentos, como, por exemplo, o café. Já que no café nós temos a cafeína, nós temos cafeína e outros compostos, né, dessa família, que têm características de emissão muito sobrepostas, mas quando feitos sob fluorescência síncrona, podem ser decompostos. E é essa decomposição que a gente pode usar como um fingerprint desse material. Lembrando que isso também é muito comum em compostos macrocíclicos, que também tem sido uma das demandas que eu recebo aqui do laboratório. Outra análise também, isso aqui já é uma demanda de física médica, que é outro curso também que tem aqui na UFG, que é moléculas fotossensíveis ao comprimento de onda de excitação. Opa, alguém ia falar algo? Deu um ruído aqui. Então, nesse caso, como é que esse experimento ocorre aqui no laboratório? Ao invés de fazermos a excitação com a luz sem estar polarizada, nós inicialmente colocamos um polarizador vertical nesse feixe de excitação
e preferencialmente excitamos as moléculas que estão próximas desse eixo de polarização, sendo que as demais não vão responder a essa excitação. Então, coletamos a intensidade verticalmente e horizontalmente. Qual é a importância desse tipo de estudo, né, de luz polarizada na excitação, assim como na emissão? É porque, para algumas substâncias, não se tem uma diferença tão considerável. Ou seja, aquelas substâncias que você não tem uma molécula, ou melhor, que você tem moléculas que se alinham muito rápido ao feixe de excitação, você acaba tendo que esse tempo com que ela se alinha é muito menor do que o tempo de vida da fluorescência. Então, você acaba tendo uma baixa anisotropia, ou seja, você não tem uma diferença considerável da emissão polarizada verticalmente e horizontalmente. Só que a brincadeira começa quando essa molécula demora a fazer esse alinhamento, e esse tempo de alinhamento do momento de polo molecular com o feixe de excitação é maior que o tempo de vida. Porque então você vai passar a perceber um padrão de emissão em que a coleta do feixe na vertical tem uma emissão maior do que na horizontal. Sendo que isso pode ser usado como um demarcador celular. Ou seja, imaginemos aqui um fármaco interagindo com uma proteína. Esse fármaco geralmente tem uma molécula leve. Então, essa rotação para alinhamento dos dipolos ocorre de forma rápida e você tem um material como esse de baixa anisotropia. Mas imagine agora esse fármaco interagindo com diferentes proteínas que decodificam a distribuição desse fármaco. Como vocês observam, antes separados, agora eles estão juntos. Então, essas pequenas moléculas passam a ter um peso molecular maior e outros tipos de interação superficial que permite com que esse alinhamento demore mais, fazendo com que você tenha uma diferença considerável do feixe na vertical com a horizontal, sendo posteriormente uma métrica usada para saber, por exemplo, como é a farmacodinâmica desses materiais em células em vivo, certo? Ou até mesmo a interação de determinados agrotóxicos, por exemplo, com demarcadores celulares, para saber quando uma água está contaminada ou não, por exemplo. Então, é uma pesquisa que tem sido muito usual aqui, demandada pela física médica, os laboratórios de bioespectroscopia da universidade, que é demarcadores celulares usando de anisotropia de fluorescência. E, por fim, que foi minha linha de pesquisa no mestrado, temos a termometria óptica aqui também, sendo que, nesse caso, nós fornecemos esse serviço da temperatura ambiente até próximo de 70 graus Celsius, isso focando principalmente as pesquisas aplicadas à biomedicina, sendo que no nosso laboratório essa interação ocorre diretamente com a Universidade de Grenoble, na França, através do Instituto de Física de Nîmes. E, no caso de compostos organometálicos, nós temos os estudos a baixa temperatura, justamente para estudos de pigmentação, como também sensores ópticos de criogenia. Nesse caso, são pesquisas que nós desenvolvemos com diferentes universidades chilenas e uruguaias. Então, dessa forma, eu fiz aqui um pequeno overview de algumas das técnicas que nós estudamos aqui, justamente para vocês verem a versatilidade do perfil do egresso, já que minha linha de pesquisa original são materiais cerâmicos para aplicações ópticas, sendo que atualmente eu consegui expandir esse leque tanto para a parte de química molecular, como explorando mais as aplicações em agrofotônica. Então, desde já, meu muito obrigado por terem se lembrado de mim, né, e me convidar para fazer essa apresentação. Agradeço desde já toda a oportunidade que eu tive no PPEngFis, do esforço de tanto da coordenação como do meu co-orientador e orientador, na captação de verba para que eu pudesse frequentar os laboratórios, inclusive em outras universidades, durante o período pandêmico, para fazer minha dissertação, porque foi a partir daí que eu tive esse contato com essa linha de pesquisa em luminescência e espectrofotometria e consegui essa vaga e estou muito feliz nela. Então, qualquer dúvida sobre essas medidas ou possíveis aplicações ou sugestões, está aqui meu e-mail, entre em contato, certo? E vamos para as perguntas. Obrigado, Alisson. Excelente apresentação. E nós temos 5 minutos para poder fazer algumas perguntas, né? Alguém quer começar? Eu tenho uma pergunta. Fique à vontade, Mayara. Francisco,
Há um tempo eu conferi já em concurso, né? Abrindo concurso para vaga de técnico de caracterização de materiais. No caso, é o que você atua atualmente, certo? Sim, sim. Sim, e a sua formação foi em engenharia ambiental. Justamente. Eu fiz minha formação em engenharia ambiental, trabalhei com destilação solar em sistemas bipiramidais com nanopartículas de ferro e revestidas com polipirrol. Então, minha linha de pesquisa, na verdade, desde o começo da graduação foi física ambiental, né? Principalmente voltada à área de materiais. Entendi. Mas aí o mestrado em engenharia física na área de ciência dos materiais te ajudou nessa vaga também? Sim, 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 sim. A ser admitido posteriormente. Eu tinha essa curiosidade, porque no caso a minha formação foi engenharia física. E eu tô nessa área do mestrado em engenharia em ciência dos materiais, né? Aqui pelo programa. Sim. E é interessante. Uma coisa interessante, assim, é que enquanto, né, produtos agrícolas, como eu falei aqui, tem muito ainda a ser pesquisado, né? A agrofotônica no Brasil agora que está caminhando a passos lentos. Então, é importante, né, se pensar, por exemplo, dentro da sua formação, como levar isso para uma economia de escala, que hoje é uma das grandes demandas, né? Recentemente aconteceu aí, por exemplo, em Recife, o encontro do BRICS de fotônica. E aí nós vemos, por exemplo, uma discrepância muito grande de como os indianos já estão pensando nessas tecnologias e levando para a agricultura familiar lá na Índia, se comparado a nós aqui no Brasil. Então fica aí até uma proposta de desafio, né, para você pensar no possível doutorado dentro desses tipos de linha de pesquisa, né? E pensar também muito na prototipagem. Porque uma das dificuldades que nós temos quando falamos de tecnologia e inovação é como está essa interface do contato das demandas que, evidentemente, são problemáticas para os produtores agrícolas, por exemplo, e como nós, da academia, recebemos ela, né? E aí nós temos N linhas de pesquisas possíveis que acabam sendo esquecidas. Existe um energy gap temporal aí de 20 anos, por exemplo, dessa primeira pesquisa em análise de amadurecimento de fruta por reflectância difusa, até essa pesquisa aqui de toxinas usando reflectância difusa. Então, veja aí um gap de 20 anos para se voltar a esse tipo de linha de pesquisa. Certo? Certo. Parabéns pela sua jornada. E uma curiosidade geográfica, você se formou aqui em Pernambuco e foi para Goiás por conta dessa oportunidade? Isso. Eu sou do Ceará, me formei na UFC, depois fui para Recife e aí agora estou em Goiás, devido a essa oportunidade. Ah, legal. Já faz quanto tempo? Já vai fazer 1 ano que eu estou aqui e atualmente, né, eu estou mais na linha de pesquisa de tecnologia antifraude, né? Só que nesse caso, como eu ainda não sintetizei meu material, não tenho muito ainda a comentar sobre. Mas, de forma geral, acompanho 3 grupos aqui, que é o grupo em física de materiais, o grupo de fotônica e o de agrofotônica. Legal. Professor Reza. Fica à vontade, Reza. Bom, se ninguém tiver mais perguntas, só vou dar uns segundos, né? Alguém tem mais perguntas aqui? Para o Francisco? Eu tenho uma curiosidade, Reza. Vê, no slide 5, Alisson, você... Pronto, a fluorescência síncrona, certo? Certo. Você falou como ela funciona, mas eu fiquei pensando assim no aparato. Pensei no fluorímetro típico, normal. Você precisa fazer algum ajuste no equipamento para que ele faça a medida específica dessa forma aí, já que eu tenho essas bandas que se sobrepõem, ou é um fluorímetro realmente típico, normal? Não, o fluorímetro já vem com a opção de fazer essa medida. A questão está em você fazer um estudo prévio de qual deve ser o tamanho desse deslocamento para você ter esses tipos de perfis. Então, por exemplo, se você chega aqui com uma solução que você misturou espécies orgânicas que têm emissão e excitação na mesma região, eu, enquanto técnico, recebo essas amostras e vou caracterizando para passos diferentes até que eu crie esses perfis e consiga te dar uma avaliação geral do comportamento óptico.
Mas é o mesmo equipamento. O que difere aqui é que agora eu vou usar um deslocamento da excitação em função da emissão. Entendi, Aí interessante. É um trabalhinho, assim. Para caracterizar para caracterizar uma amostra, às vezes você pode levar um dia inteiro, né? Para você conseguir fazer todo esse mapeamento em 3D, por exemplo. Ótimo. Uma única amostra. Esclarecido. Obrigado, Alisson. Beleza. Então, temos 10 minutos até a próxima apresentação. Eu só me sinto com liberdade para falar um pouquinho sobre Francisco. Essa apresentação sua bom dia, Francisco. Muito obrigado pela sua apresentação. Parabéns. Obrigado, professor. Estou falando aqui para as pessoas, né, que essa é uma palestra, convidada, né? Ele foi convidado para dar essa palestra aí, e eu queria que ele fale um pouquinho mais também sobre sua experiência aqui na UAXA. O Francisco, para mim, é um exemplo, né, de um ótimo aluno que deve ter um livro, né, para que outros alunos também seguem o caminho. Tipo, ele nunca parou de estudar, mesmo com o laboratório parado, mesmo com tudo que a gente não teve bem no início. Aí, toda vez que a gente parava o trabalho, ele automaticamente, sozinho, iria buscar outras técnicas, outras informações, estudar outros artigos, saber mais sobre detalhes teóricos e experimentais. Ele nunca parou, né? Nunca parou de conversar com outros professores, com tanto respeito. Ele faria atividades pessoal dele, né? Sempre estava lá na UAXA, conversando com outros alunos, passando informações. Nas reuniões do grupo, ele sempre estava presente, atento, ativo, sempre questionava, né? Daria comentários muito bons, que ajudava bastante outros alunos. Basta dizer que o projeto dele foi um projeto que eu nunca toquei, na verdade. Eu sabia alguma coisa de luminescência, de vidros, mas eu nunca trabalhei direto, né? Um projeto já com bolsa sobre termometria. Então, quando a gente começou junto. E eu aprendi com ele também muita coisa sobre termometria. E só basta dizer, né, que ele estava bem acompanhando as coisas e fazia também umas atividades pessoal dele. Ele sempre estava na academia no final do dia, aí acordava muito bom, né, com muita energia, ia para a faculdade estudar e sempre estava lá com família. E tá tudo bem aí, o caminho que eu acho que as pessoas devem seguir, né? Eu acho que o Francisco, você merece muito mais do que isso e você vai até muito longe. Se você tem algum comentário, pode falar aqui, eu vou te dar 2 minutos, depois vou passar para o Carlos. Certo. Primeiro aqui, eu queria agradecer muito sempre o suporte do Reza, né? Então, assim, minha pesquisa, eu só tive 25% do meu mestrado presencial, de fato, né? O restante foi todo EAD, mas nem por isso o Reza deixou de buscar oportunidades de eu ir para o FAO, para o grupo de nanofotônica e imagens, certo? Para que eu pudesse fazer meus experimentos lá, e também uma busca constante para a produção de artigo, que eu acho que também foi outro diferencial, que hoje em outros programas, ou conversando com outros colegas, eu percebo que muitas pessoas optam por publicar artigo do mestrado no doutorado, né? Tem esse delay aí. E no meu caso, eu já defendi com 3 artigos publicados. Então, assim, agradeço grandemente, né, essa nova perspectiva de ciência, esse senso de urgência de se fazer ciência,
porque facilita muito nas posteriores seleções. E, mais uma vez, esse apoio, né? E ao Carlos Jacinto, acredito, não sei se ele está aí, que foi outra pessoa também que contribuiu muito, né, enquanto parceria. Até então, eu não sabia o que era parceria, não é? Eu vim da UFC, meu campus ficava a 6 horas da minha cidade até um laboratório para caracterizar meus materiais. Então, eu nunca tive interação com alguém de renome, né? Então, assim, as primeiras pessoas que eu tive contato, e você sempre se sente um pouco miúdo, foi o Reza, foi o professor Carlos Jacinto, foi o Tasso, né, que foi, de fato, quem me ensinou a operar um florímetro de verdade. Então, assim, eu só tenho a agradecer a toda essa experiência, ao que ela me possibilita hoje. E um detalhe muito importante, defendam a universidade pública, certo? Nós dependemos de editais para comprar equipamento, nós dependemos de muita coisa envolvendo a parte orçamentária para conseguir manter um laboratório funcionando, né? Todo esse aparato que você está vendo aqui, por exemplo, eu fiz um levantamento recente, dá R$1.200.000. E isso demora muito tempo. Então, valorize as pequenas conquistas e defenda as que você já tem, tá certo? E é isso que eu tenho a dizer e agradecer mais uma vez a essa oportunidade e sempre estar estimulando vocês a fazerem trocas, fazerem parcerias, façam perfil no ResearchGates. Gostou de um artigo e está com dúvida em alguma coisa, tente escrever para o autor. Eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi muito com Reza, que é não ter medo dessa interação com outros pesquisadores. E é isso. E só gratidão aí por toda essa experiência que eu tive na UAXA. Beleza, Francisco. Obrigado e até mais. Obrigado.